Liga das 5. O país no feminino. Educação, política, justiça, economia, sociedade, desporto. Nada vai escapar a este quinteto afinado. Estamos então de volta para este programa da Liga das 5, aqui no restaurante Piscinas do Mondego. Estamos aqui a comer umas coisinhas muito boas que nos vieram servir. Aconselhamos vivamente a cá passarem, para além de terem um espaço fantástico com a piscina lá fora, para estes dias de calor. Depois cá dentro também se comem umas coisas muito agradáveis, portanto deem cá um pulinho. Soubemos agora no início da semana que o CEF desmantelou uma rede de prostituição em que mulheres eram introduzidas em Portugal, era pedido asilo político e depois essas mulheres eram encaminhadas para outros países da Europa, sendo depois entregues às madames, que ficavam ou mamãs que lhes ficavam com os documentos e a partir daí estas mulheres que eram introduzidas nestes países eram introduzidas num sistema de prostituição. Isto envolveu uma série de pessoas, quer aqueles que ajudavam estas mulheres a serem introduzidas nos países, quer nomeadamente e mais especificamente um advogado que tratava de pedir o dito asilo político, mal elas davam entrada no país. Temos aqui um negócio altamente lucrativo. Vamos começar ali pela Cristina, professor, o que é que acha que ela chegou atrasada, já se juntou a nós? Vamos deixá-la falar um bocadinho, não é? Vamos ver o que é que ela nos diz. Antes de mais, olá a todos que nos estão a ouvir. Olá. Eu já tinha feito pedido todas desculpas, certamente Maria de Fátima já destas minhas desculpas, mas foi por motivos de ordem profissional que não conseguiu estar mais cedo. Antes de mais, cá estamos nós para mais uma Liga das 5 e vamos então ao teu tema, não é? Hoje o dia foi difícil, mas hoje temos o professor Pinto Costa, calma, não é? Portanto, hoje é uma honra esta gravação, hoje é uma honra. Calada. Ora bem, Ana Maria de Fátima, o tema em si já é chocante, não é? Nós estamos aqui 5 mulheres e toca-nos, certo, não é? Portanto, estamos a usar mulheres que vêm com determinadas aspirações para a Europa, certamente são enganadas, vêm ao engano, ninguém lhes disse que se vinham para prostituir, não é? Certamente vêm à procura de uma vida melhor para si, à procura de um futuro mais risonho, certamente acham que tinham já um trabalho garantido a fazer qualquer coisa que lhes agradasse. Eu acho que logo no país de origem delas caem numa rede, portanto, que depois ao chegar à Europa as introduz infelizmente nesse mundo onde elas são prisioneiras e se calhar não conseguem sair, a não ser quando realmente o CEF ou as polícias europeias ou internacionais se apercebem de determinadas redes, de percursos, não é? E conseguem travar esta tristeza que depois advém de tudo, não é? O quanto estas mulheres possam aspirar, quer dizer, eu imagino o quanto uma mulher destas não deve sentir quando descobre que está neste suplício e não consegue sair dali, não é? Se calhar o CEF começou agora a fazer ou a catalogar mais estes casos, que se apercebe que se calhar há um maior número de pedidos de asilo, não é? Do que se calhar havia há uns anos atrás. Começa a chamar a atenção, não é? Chama a atenção, não é? Porque se calhar meia dúzia por mês não chama tanta atenção, mas quando passa essa meia dúzia a ser 3, 4, 5 vezes por dia, que já chama, não é? E portanto acaba por se perceber o controle à coisa aqui, não é? Começou a ser tão lucrativo que se calhar foram perdendo um bocadinho a noção. E o pior é que estas mulheres muitas das vezes, percebes, não conseguem dizer tirem-me daqui, não é? Porque estão aprisionadas e não conseguem dizer eu quero-me ir embora, ou eu não vim para isto, ou quando se apercebem já é tarde demais. Aliás, nós já vimos que isto também acontece com crianças, infelizmente, o CEF, pelas últimas notícias também tem ultimamente notificado várias crianças que estão a vir dos países luso-africanos, não é? Em que supostamente vêm com as famílias e depois descobrem no aeroporto que não é o pai, nem a mãe, nem o tio, nem o primo, não é? Rapidamente descobrem que as crianças ou foram raptadas ou vêm com outros propósitos que não o de familiar. E portanto a mim choca-me. Agora eu também espero honestamente que a justiça funcione, que esta rede seja realmente desmantelada, que sejam apanhadas, sejam postos na cadeia, seja onde eles quiserem, que os enforquem, para mim é muito diferente, é mesmo assim. A Cristina é assim trágica. Que as mulheres sejam retomadas à sua liberdade, que eu acho que é triste, não é? E mais ainda, é saber que há pessoas na Europa que pagam para este tipo de coisas. Isso me choca mais. O que me choca mais é utilizar, choca tudo, mas agora descomplicando um bocadinho ou desmontando um bocadinho o esquema, a questão de chegar à preciosidade de se pedir um asilo político. É um esquema muito montado, não é? Muito bem montado, que coloca muitas pessoas dentro desta organização, que
Ou seja, para pedir asilo político é preciso certas e determinadas condições e a partir daí a pessoa pode deslocar-se para qualquer lugar. Daí o facto, por exemplo, e quase todas elas de certeza que vão para a Europa de Leste. Além do esquema bem montado, temos funcionários governamentais dentro deste esquema, conscientemente ou inconscientemente. Temos um advogado que, para defender, em vez de defender um cidadão, está a defender os interesses daquele que lhe paga mais dinheiro, portanto está a embarcar num esquema altamente condenável. E, portanto, ao ponto a que isto já chega. Portanto, o tráfico, neste momento, de mulheres e de crianças, chega já ao esquema de se pedir um asilo político, não é? Portanto, já estamos quase no limite máximo das situações em que as pessoas podem entrar dentro de um país, não é? Portanto, é extremamente grave, não é? E as necessidades que já hoje existem para introduzir cada vez mais este tipo de tráfico. Portanto, claro que o combate é cada vez maior, não é? E daí a utilização de outros mecanismos também é necessário, não é? Exato. E, portanto, daí a questão deste asilo político. Deste asilo político. Professor, agora que ouvimos aqui as nossas duas morenas, ainda não ouvimos a Loira, espero que seja tão brilhante. Temos medo. Professor, o que é que acha acerca deste tema, deste explorar o corpo, rentabilizar? Ora bom, este tema, digamos, é uma superveniência daquilo que acontece desde sempre. Costuma dizer-se até que a prostituição é a profissão mais velha do mundo, embora alguns contextos. Bem, é preciso saber o que é que a Eva fez primeiro. Dizem que se cozinhou ou se... Dizem que a informação que nasceu primeiro que a prostituição, porque a necessidade de comunicar. Seja a comunicação, seja a prostituição, o facto é que são dois comportamentos profissionais que existem desde sempre, imemoriais, portanto. O problema é que nós estamos muito chocados com esta notícia, que foi o Primo Móveis, o pretexto para estarmos a falar sobre isso. Se calhar temos muita história cá em Portugal, porque quando, por qualquer azar, que era muito menos tolerante o comportamento das pessoas em relação à sexualidade daquilo que é hoje, porque a sexualidade também mudou radicalmente, a menina vinha para as grandes cidades, das aldeias, vinha para a prostituição e como é que era? Era ajudada, era amparada. As madames. E ia para as madames, que já assim se chamavam, vulgarmente casas de tias, que lhe davam muito dinheiro para a roupa, para os vestidos, para a mobília, etc. E que ficavam super endividadas e que nunca mais tinham liberdade, porque enquanto não pagassem a dívida, estavam dependentes daquela rede que não era pior nem melhor do que esta, era outra dimensão. Estamos a falar há 200 anos, há 300 anos, a história da prostituição em França, digamos, é extraordinariamente prolixa e explica muitos comportamentos. Nós cá, na realidade, ficamos um bocado chocados porque nós andamos a toque da comunicação social. Se um jornal lê-se uma página com uma notícia destas, com parangonas, rede de prostituição usou asilo político para trazer mulheres, nós ficamos impressionados e dizem, afinal existe prostituição. O que na realidade não existe, porque a prostituição em Portugal acabou em 1962. No dia 1 de janeiro de 1963, por lei, acabou a prostituição que era mulheres. As prostitutas não se falava em prostitutos, quando hoje há muitos prostitutos por aí e que são pessoas humanas, como são as mulheres também prostitutas. Portanto, mudou radicalmente esta própria noção. A noção básica da prostituição, que pode ter muitos carizes, é o dinheiro. É a venda do corpo para relações sexuais indiscriminadas, porque a nossa lei hoje também abriu muito o leque, o que é uma relação sexual. Na Idade Média nós sabíamos o que era uma relação sexual. O homem e a mulher casavam-se e a mulher tinha uma túnica desde o pescoço até à ponta dos pés, toda tapada, e o homem também, uma túnica igual. É claro que para manter a sexualidade que existia naquela ocasião, que era a procriação e nada mais,
havia um buraquinho em cada uma das túnicas. Pronto. E assim estava perfeitamente satisfeita a capacidade de manifestação da sexualidade, que não era mais do que isso. Hoje E mais, a própria prostituição era aceite para manter a sacralidade do casamento. Sempre, sempre. Isso é. Bem, hoje se calhar é um dos pretextos também. Se Também calhar pode hoje surgir também outras é um dos atitudes. pretextos. Porque na realidade é um fenómeno que não se pode dissociar de muitos outros comportamentos globais, como seja, atualmente a exploração do sexo continua. Sim. Não é só a prostituição propriamente dita da escravatura de tráfico, ao fim e ao cabo estamos a entrar em tráfico de pessoas, sejam homens, sejam mulheres, sejam adultos, sejam crianças, independentemente desse aspecto. Na realidade há outro fenómeno, que é a venda de armas. Está paralelo. Esse ainda A mobiliza venda de muito armas. mais dinheiro. E a venda da droga. A existência das É guerras. claro que este triângulo é inofensivo, não tem interesse nenhum, porque o que está a dar mesmo a sério é o tráfico de influências. Claro que a prostituição é secundária e a venda de armas também não tem grande interesse, mesmo que seja de mísseis, para sustentar guerras, que são necessárias, senão porque é que se vai fazer aos Onde é que- mísseis? exatamente. Sim, As fábricas o que é que fabricavam, não é? Claro. Tem tudo em estoque. Porque é que se fez a guerra do Iraque? Porque os americanos tinham em estoque uma demasia de mísseis que era preciso justificar a gastá-los, não é? população de que não tinham sido em vão aplicado aqueles milhões e milhões de dólares. As armas estavam um bocado desadequadas, havia que as despachar. Claro. Fazer outras. Que a economia americana funciona. Tudo. E atualmente também a guerra do Médio Oriente, porquê? Quem é que vende as armas? Não somos nós. Os americanos que vendem Se fóssemos nós não tínhamos grande dívida. Não A é? nossa loira quer falar, professora. Ela está Sim. ali. Ela estava a querer roubar o microfone. Quer, diz lá, ó, loira. quer. Eu, por acaso, em relação à prostituição... Ela está com um ar muito sério Não, já. Eu, em relação à prostituição, até relembrando que, historicamente, a prostituição é uma das primeiras profissões que apareceu a nível de história. Eu acho que a prostituição devia ser legalizada, porque é assim. Agora, as pessoas estarem... É uma questão de saúde pública. Sim, exatamente. É assim. As pessoas estarem na prostituição sem estarem por livre vontade, não. Acho que, porque aí estamos a cometer um crime que é contra o ser humano, que acho que em primeiro lugar tem que estar a liberdade das pessoas. Agora, se a prostituição fosse legalizada, provavelmente não existiria tanto tráfico humano, porque as pessoas dedicariam-se a quem queria e poderiam dar outras condições, até a nível de saúde e tudo, porque, por exemplo, o professor falou há um bocadinho que antigamente elas davam vestidos e elas ficavam prisioneiras das dívidas. Às tantas, se fosse tratado como um trabalhador normal, em que pagava a segurança social, em que recebiam um salário... Não, estou a falar a sério. Eu sei que estás a falar a verdade. sério, Cláudia, Mas nós já tivemos essa conversa de outra vez também. É. Mas acho que isso provavelmente mudaria muito a figura disto tudo. Pronto, deste tipo de situações que ocorrem e de ser um negócio tão lucrativo Exatamente. para terceiros e quartos e quintos, porque no até fundo... porque as pessoas nesta rede são pessoas que se dedicam única e exclusivamente a isto. E estas mulheres Sim, que entram vivem em disto. Portugal, exatamente, e é de focar aqui uma questão, que muitas destas mulheres que entram em Portugal, que têm asilo, elas quando são levadas para outros países, já levam outros documentos falsos, que é para despistarem. Isto é Exatamente, muito são grave. redes altamente bem montadas Isto é muito grave. para permitir a circulação destas pessoas por diferentes países até as instalarem num determinado Que sítio. estas pessoas, mesmo que não queiram estar, elas não têm vontade. Elas podem Elas ter vontade têm, não têm direito a exercer a sua livre vontade. Exatamente. Aí é que está. Fazer um curto intervalo aqui no restaurante das Piscinas de Mondego. Até já. Até já. Até já. Liga das 5. O país no feminino. Educação, política, justiça, economia, sociedade, desporto. Nada vai escapar a este quinteto afinado. Estamos então de volta para este programa da Liga das 5, aqui no restaurante Piscinas de Mondego. Ana Paula, Bem, o que eu queria que dizer, nos dizes tu sobre este o tema? que eu da queria prostituição? dizer é que nós, e como o Sr. Professor disse muito bem, ficamos muito alarmados e muito chocados e nós tentamos sempre atacar o problema a jusante, quando no fundo isto é um problema que se
se calhar tem que ser atacada montante, porque eu não acredito que nenhuma mulher nasça com o desejo de ser meretriz. Isto muitas Não das vezes... sabes? Não sabes, há assim, pessoas... eu considero... Não, Professor, o que é que acha? não, mas acredito que seja uma minoria, tal como há pessoas que gostavam de mudar de sexo, como há pessoas, mas isso são desvios de certeza comportamentais, tal como há muitas mães de família que têm que o fazer para sustentar a sua prole e que tentam desviar ao máximo os filhos desse fim. Portanto, as pessoas estão, nem todas estão porque querem, não é? Sim, a grande maioria não está porque quer. Agora é assim, isto é assustador pensar que anualmente movimentam-se 32 bilhões de dólares com tráfico de pessoas. Com tráfico, independentemente de ser para a prostituição, ou seja para a adoção, ou seja, isto é um reflexo de uma humanidade que não tem nada de humanidade. E isso é que me preocupa. E também um pouco a estigmatização que se faz, como nós estamos aqui a fazer inconscientemente, que estamos a fazer com as prostitutas, porque eu não sou muito a favor dessa questão que tu disseste, até porque a prostituição... Mas isso fica para outro não é proibida. Que elas avançam por aqui fora. A prostituição é proibido. proibido. O aproveitamento da Vais-me desculpar, prostituição... mas de alguma forma é proibido assim, porque a única forma que elas agora têm de, digamos por assim dizer, terem legalmente a atividade é através de recibos verdes, que é darem prestação de serviços, o que é incorreto. Bem, eu proponho Peço aqui que o desculpa, tema- mas não concordo. entrar para a função pública. Não, mas elas dão por outro, elas dão por outro Cláudia, eu vou lado. propor aqui Vocês o pensam tema que da não há prostituição na função pública? Ou Também pensam que é acho. só no privado? Eu vou propor que o tema da legalização da prostituição fique para um próximo programa. Professor, o que é que acha aqui das teorias das nossas, Ora bem, das nossas comentadoras? teorias e práticas. Ora bom, o primeiro ponto é que nós temos que ver os interessados, quer as prostitutas, quer os prostitutos, querem ou não querem a legalização. Sindicato. A maior parte não quer. E não quer, um trabalho que eu realizei aqui há uns anos, chegou-se à conclusão que foi curioso, não era aqui na rádio, não tinha esse, mas ao vivo com prostitutas a dar as opiniões. Quer dizer, eu fiz as minhas abordagens sobre toda esta matéria e havia prostitutas, umas que diziam que sim, outras que não. O grande argumento é que não querem para não ser controladas. Para lá está. Exato. Porque não pagam Não pagam IVA, impostos. não pagam recibo, não têm recibos. Como é que se ia taxar o IVA de uma atividade dessa? Pois, É uma atividade lúdica e cultural, 13%. era exatamente. Também pode ser um bem essencial. Pode ser seis. Não. Isso é Atenção que striptease, por exemplo, só paga 6, porque é considerada atividade artística. Exatamente. Ora bom, perfeitamente portanto, quer dizer, fácil o de taxar. problema na realidade é a primeira angulação em termos de resposta, ver se as pessoas querem ou não querem. Sim, aí Complicado. Embora haja uma portuguesa que colaborou na legalização do sindicato na Inglaterra, uma portuguesa. Na prática, eu formulei aqui há uns anos, isto dedicado à Cláudia, Obrigada, agradeço imenso. uma hipótese de redação para eventual legalização dos trabalhadores de sexo. Muito bem. Consideram-se Acho essa Mas, ó, terminologia Cláudia, boa. Ouve até ao fim, Cláudio. Consideram-se trabalhadores do sexo todos os adultos que regularmente e de forma livre submetem o próprio corpo para o sexo com terceiros mediante remuneração previamente ajustada, podendo ou não laborar em favor de outrem. Primeiro ponto. Concorda a Cláudia. A Cláudia, Para fins legais, equiparam-se aos trabalhadores do sexo aqueles que expõem o corpo em nível profissional, em locais ou em condições de provocar desejos eróticos com o objetivo de estimular a sexualidade de terceiros. Concordas, Cláudia? Cláudia. Concordo. Portanto, a Cláudia fica como mentora deste processo. É o que estamos a ver. Até pode ter o nome. Não, há aqui outra pessoa Não, que eu subscrevo. Cristina Já subscreve. temos dois votos. Já estamos no São bom caminho. trabalhadores do sexo, entre outros, a prostituta e o prostituto. prostituto. Até porque seria inconstitucional haver discriminação. Exato. Igualdade de sexual. género. Como há um bocadinho Atenção à igualdade de muito género. Bem, nós hoje em dia não é só a mulher. Claro. O homem também. Os bailarinos que prestam serviço nus, seminus ou em trajes sumários em boates, dancings, cabarés, casas de striptease,
prostíbulos e outros estabelecimentos similares onde a chamada explícita para sexo é preponderante para a angariação de clientela. Concorda? Muito bem. A Cláudia concorda. Os empregados ou outros profissionais Promulgado em Conselho de Liga das 5. que prestem serviços em boates, dancings, cabarés, prostíbulos, outros estabelecimentos, etc., similares que tenham como atividade secundária ou predominante o chamamento ao sexo como forma de atrair clientela. Os atores de filmes ou peças pornográficas exibidas em estabelecimentos específicos. Os acompanhantes de serviços especiais íntimos e pessoais para clientes. Massagistas de estabelecimentos cuja finalidade principal seja o erotismo e o sexo. Clubes de futebol não entram. Ana Paula. De jogadores de futebol. Ana Paula, também não vale a pena chegarmos a esse ponto. Exato. Bem, professor, isto Gerente de casa de prostituição. Também seria um Também seria trabalhador. Também, sexo. também. Professor, vamos deixar aqui esta Estás sua a lembrar a proposta, Gabriela? essa sua proposta de regulamentação para Vamos uma outra deliberar altura. em Conselho de Liga das Deliberar em 5. Conselho de Liga das 5, porque realmente já vimos que isto dá muito pano para Para mim já mangas. chega de liberações Vamos hoje. fazer um curto intervalo para depois avançarmos então para a terceira parte aqui no restaurante das Piscinas de Mondego. Até já. Até já. Até já. Até já. Liga das 5. O país no feminino. Educação, política, justiça, economia, sociedade, desporto. Nada vai escapar a este quinteto afinado. Estamos então de volta para a terceira e última parte do programa Liga das 5, aqui no restaurante Piscinas de Mondego, e esta é aquela parte em que conhecemos melhor o nosso convidado. Como eu já disse, é o professor José Eduardo Pinto da Costa. Não haverá muito a dizer sobre o professor, toda a gente sabe que é médico, da área da medicina legal, e portanto se calhar não haverá muito aqui a expor sobre o currículo do professor, porque já todos mais ou menos o conhecemos. Exatamente, e portanto vamos passar diretamente às questões que as nossas queridas comentadoras têm para lhes colocar. Vamos começar pela loira, professor. Deixa-me-la começar. Sim, senhora. Eu vou começar Diz por lá, uma questão Cláudia. que tem muito a ver com o seu trabalho, que é, sendo o curso de Criminologia um curso relativamente recente, em Portugal, qual será as saídas profissionais ou o mercado que pode ter este curso? Basicamente ela quer saber se Portugal tem capacidade para abarcar estes Absorver dos profissionais. Ao fim e ao licenciados. cabo, As licenciaturas, porque se trata de uma licenciatura em Criminologia, foram criadas exatamente pela necessidade que havia de profissionais nessa área. Simplesmente, as promessas foram orais de que haveria um grande mercado de trabalho na Polícia Judiciária, na PSP, na GNR e na Medicina Legal, fundamentalmente na Polícia Marítima, etc. Que haveria fundamentalmente, simplesmente isso foi uma promessa oral. Na prática, não foram abertos lugares. Quando é aberto um ou outro lugar, não vem satisfazer de maneira nenhuma a necessidade de colocação dessas pessoas. Apesar de eu explicar às pessoas que há uma dificuldade para já bastante significativa de mercado do trabalho, as pessoas não acreditam porque se apaixonam-se pela criminologia, em parte por influência do CSI, e de outras séries do género. Ora bom, por mais que se diga, e eu, uma ocasião, há uma aluna minha, licenciada em Criminologia, e perguntou-me: "Ó, Sr. Professor, isto para que é que serve?" E eu disse-lhe: "Você não cultiva os valores morais?" Ela ficou a olhar para mim, disse: "Olha, você pega no diploma, coloca na parede, olha de vez em quando e fica encantada, muito gratificada por estar a ver o diploma. Tem que ocultar." Infelizmente, talvez, ou felizmente para alguns, tenho muitos alunos de Criminologia que estão empregados em coisas diversas, a vender lingerie, em caixas nos supermercados, etc. A realidade portuguesa. É a realidade. E são felizes porque os outros não têm nada. Ora bom, à distância é evidente que a solução, que não é fácil, entre nós com as burocracias, mas vai ser a solução da Espanha. Vai ser a da
institucionalização controlada dos detetives privados. Nós não podemos continuar com os detetives que temos agora aqui, que é o marido que paga para ver para onde é que a mulher vai e a mulher que paga para Estás a ver... lembrar aquela série que era o Duarte e Companhia? Claro. Olha, bem associado. Ora bom, exato, de forma que efetivamente o problema vai ser como existe noutros e em que na realidade se vai credibilizar, mas tem que haver um controle do Estado, porque é uma profissão que, se não for controlada, dá aso, e é assim. Então já será possível colaborar com os tribunais, com a Justiça, com o Ministério Exato, que Público. é essa a ideia, com não é? quem É solicitar. haver essa a colaboração. ideia. E as pessoas, portanto, isto é capaz de demorar uma série de anos, porque também se movem muitos interesses. É preciso ver que nós temos uma lei que atribui a responsabilidade da investigação criminal ao Ministério Público. A Polícia Judiciária não tem essa atribuição, a competência legal é do Ministério Público. Portanto, enquanto for assim, tudo vai derivar do Ministério Público, a investigação criminal que se faz ou se deixa de fazer, que se valoriza ou não valoriza. No futuro, eu estou crente que a única maneira de resolver, acabar com os cursos de criminologia não é fácil. E não é fácil porque o facto de acabar, ou não convém agora os lugares das licenciaturas, é um problema de efeito de procura. Os cursos de criminologia não têm crise, cada vez têm mais, então mulher está cheia de mulheres por todos os lados, anda tudo atrás dos crimes, etc. De A forma gente gosta de resolver problemas. Dizes tu. Como é? Diz ela que nós gostamos de resolver problemas. Pois é. A maior parte das pessoas diz que as mulheres gostam de criar problemas. É por causa do sexto sentido. Não, isso é diferente. É Quer capaz de dizer, ser isso. não, é uma questão psicobiológica. Na realidade, a capacidade psicobiológica da mulher é superior ao homem. Muito obrigada. Não é, não tem nada a agradecer. Tem que enfiar É fisiologia. Exato. É a Olha, Paula, realidade vai lá, a tua biológica. questãozinha. Eu tenho uma pergunta muito rápida relativamente ao relatório europeu sobre as drogas. No ano passado, 81 drogas foram novas identificadas, dá quase 7 por mês, 4 em Portugal, muito perigosas, mortíferas, em alguns casos não só de intoxicações. Quer dizer, cocaína, essas coisas nós vamos Já falar agora, isto já conhecíamos, o são resto é tudo que não. derivados. Eu pergunto ao Sr. Professor para onde é que caminhamos e o porquê deste fenómeno. Ora bom, desde sempre a pessoa humana tentou dilatar a consciência por meio de substâncias que não sabia quimicamente o que eram, mas comia plantas, Adorei esta definição. bebia líquidos, etc. Foi sempre assim. Simplesmente hoje, com a potencialidade e a diferenciação da química, há sempre possibilidade de meter mais um radical que até nem é importante em relação à droga, mas que transformava em legal porque essa nova droga não estava proibida. Ora bom, portanto, quer dizer, eu acho que é insustentável enquanto o miligrama de uma determinada substância dá para resolver o problema de uma família inteira, é difícil, porque efetivamente era necessário que todos os países se unissem, reconhecendo os benefícios da droga, esse em primeiro lugar. Segundo lugar, é preciso ver o que é droga. Para nós portugueses, a droga por excelência é o álcool. Verdade. Essa é que é a toxicodependência dos portugueses. Verdade. Isso e o tabaco? O tabaco, E nós aqui rodeados de garrafas de o vinho. tabaco é Sim, nós estamos aqui secundário. numa Estamos a garrafeira, virar, pessoas, estamos olha a lá. virar. Não consta que o Dom Afonso Henriques tomasse LSD, nem cocaína, Não, cerveja. nem metadona. Cerveja. Mas Hidromel. álcool parece que lhe dava jeito. Cerveja. Ora, portanto, Aliás, para alegar as tropas de véspera era a cerveja que eles tomavam. claramente, nós temos como toxicodependência o álcool. Quando se diz o álcool e as drogas, é um disparate o álcool e as outras drogas, porque a nossa droga é o álcool. É o álcool. São interesses económicos extremamente grandes, porque o que conta hoje, na realidade, é o dinheiro. Nós somos movidos hoje por uma nova religião, que é Nossa Senhora do Dinheiro. O senhor dinheiro. As outras religiões não têm interesse nenhum. Há 50 religiões ou práticas religiosas aprovadas em Portugal. Não interessa. O que interessa é Nossa Senhora do Dinheiro. Se eu valorizasse cada uma de vocês
em 100 mil milhões de euros. Ui, nunca ninguém jogou valeta. Não, só eu, olha, só pelo meu peso, valia mais que vocês Isto é todas. que é uma dilatação O professor do não ego. imagina o quanto este programa está a ser gratificante para cada uma de nós. Mas cuidado! E eu então matava cada uma. Calma, pronto. 100 mil euros. Recebia 100 mil milhões de euros 100 por mil cada milhões. uma. Vendeu Cada o nosso uma. órgão. Não vendia nada, oferecia ao cheque à senhora Ministra das Finanças e ela mandava-me erigir aqui uma estátua. E a gente salvava a crise. Porque eu cultivei o valor máximo em termos. Não é só em Económicos. Portugal, se fosse só em Portugal era fácil resolver o problema. Nós nem 10 milhões de gatos somos, nem isso. O problema é que é a humanidade, toda que se está a reger atualmente por valores em que o dinheiro é que conta. Matam-se pessoas, fazem-se guerras só por causa do dinheiro, por mais É nada. verdade. Isto está de mudar. O próximo século Vai ser diferente? vai. O próximo século vai ser diferente. Melhor ou pior? Cristina, Isso agora não interessa. Cristina, próximo já que não século- estás, o que é que isso te O interessa? próximo século Não vai estás cá, pá. O próximo, Deixa lá. o próximo século vai ser o século do amor. Ei, opa, eu queria tanto estar Ora bem, cá. meninas, deixem a Cristina falar que ela Silêncio, chegou. Que ela Se chegou. não não se chegou vai- mais tarde, não tem se vai que cantar o compensar. fado, mas vou falar eu é a mesma coisa. A pessoa Pinto da Obrigada, Costa. obrigada, Amália Ganda. Aqui não é a Amália, aqui é Carlos Paredes. Professor Pinto da Costa, infelizmente o nosso país é um dos países europeus com mais mortes nas estradas. Eu sei que estávamos todos a falar de dinheiro, de vida, mas vamos passar para outra patamar. Embora nos últimos anos, portanto, este valor tem baixado ou diminuído ligeiramente, talvez por causa da crise, as pessoas deixaram de sair mais ao fim de semana, começaram a controlar mais as viagens de carro, portanto, tem havido menos sinistralidade nas estradas e os números baixaram ligeiramente. No entanto, acho que o povo português continua sem se consciencializar de que a estrada acaba por matar tanta gente, se calhar com uma droga ou outra coisa qualquer, não é? Que estávamos a falar há pouco, ou pior. No entanto, a gente percebe-se que, e porque já ouvimos isto até num programa assim na televisão também a comentar, que o número de mortos só são contabilizados, penso eu, aqueles que ficam, infelizmente, na estrada. Ou seja, se forem muito feridos ou gravemente feridos para os hospitais, têm a ideia que não são contabilizados como sinistralizados nas estradas, mas com outro tipo de mortes. Bem, agora já não é assim. Agora assim. já conta. Já isso é foi importante. assim, Já exato. foi assim. Agora, atualmente, contam os mortos nos primeiros 30 dias. No dia 31 já não é morto na estrada, mas morreu no hospital. Porque não é contabilizado, exatamente. Não é importante porque, suponhamos, em vez de 30%, seria 30,1% se for contar o do dia 1 ou dia 2 depois, de forma que isto é em todo o mundo assim, atualmente. Portanto, epidemiologicamente não é grave, mas morre-se bastante. Morre-se menos agora relativamente porque nós temos belíssimas estradas. E autoestradas. E como temos autoestradas, só se o indivíduo adormecer, porque se não adormecer, pode adormecer pela limitação da velocidade. Só por isso. Tirando isso, cada vez há menos, mas, no entanto, o número de incapacidades ainda é altamente significativo. De forma que, disse muito bem a Cristina, porque nós temos, é preciso ver com humildade que nós temos mais mortos e uma sinistralidade incapacitante muito maior do que os mortos que tivemos na Guerra do Ultramar. É verdade. Portanto, isso é que é um problema que é para refletir. Nós pensamos muito nos sinistrados, nos traumatizados de guerra, etc., e não pensamos nos nossos que estamos a produzir todos os dias. Evidentemente que é complicado. É complicado, é uma questão de educação, é uma questão de respeito. Se nós não respeitamos o outro quando estamos numa fila para comprar um bilhete e se pudermos meter à frente, metemos logo. Se estamos ao volante de uma viatura, o nosso espaço corporal é alterado, a nossa personalidade também é dilatada e, portanto, estamos ainda muito mais agressivos do que a agressividade normal que nos leva a ultrapassar uma esta pessoa numa contribuição fila. que passou a contar até aos 30 dias, não é como eu pensava que ainda seria feito, acabou por dar ou trazer um número, se calhar, em determinado ano, um número maior de sinistralizados do que no ano anterior, tendo em conta essas mudanças na contagem. Acho Sim, que isso o consciencializa problema, as pessoas. repara, há vários fatores e um dos fatores é a melhoria da recuperação no caso dos traumatizados crânioencefálicos. Quer dizer, a medicina aí hoje está a recuperar muitas pessoas que efetivamente não estavam. É o tal problema do testamento vital, se tiverem um acidente de aviação e agora disser, não quero ser recuperado, não é. Mas hoje realmente muitas pessoas que se dizem eu tive um traumatismo craniano, aqui há 20 ou 30 anos havia poucas pessoas que diziam eu tive um traumatismo craniano. Sandrinha. Agora vamos mudar de assunto. Agora vamos para algo mais ligeiro. Vamos para algo mais ligeiro. Nós ouvimos dizer as nossas investigações,
que o Não é o CF? professor já passou pelo mundo do futebol e Já que já jogou jogou à bola. Ora bom, Perdeu-se um grande futebolista e ganhou-se um grande médico legista? Ou foi só um sonho de juventude? não, ou não teve a um minha contrato passagem milionário? pelo futebol foi Só uma média em festa? simbólica, foi efêmera, foi uma necessidade de preencher num determinado clube secundário vaga? e em que, portanto, eu meia dúzia de vezes colaborei, mas não mais do que isso. Eu, relativamente ao desporto, evidenciei-me mais no aspecto de dirigente do que propriamente de praticante. Embora a nível secundário tenha ganho uns campeonatos da mocidade portuguesa, que nessa altura havia, de voleibol, handebol, etc. Portanto, mas tirando isso no dirigismo, sim, no dirigismo, até há pouco tempo, há três anos, eu fui o presidente da Assembleia Geral do Congresso, assim se chama, da Federação Portuguesa de Hóquei. Até fizeram uma homenagem e deram-me uma camisa. Ontem ganhámos 3-1 à França. Deram-me uma camisola com o número 33. 33 foi o número de anos que eu estive à frente dessa federação. Simplesmente saiu uma lei que não permitia Limitação Que de mandatos. continuasse. que continuasse limitação de mandatos. Exatamente. Vai, isto até Agora chega ao resolveram desporto. cumprir a lei, fazer uma surpresa que eu não sabia. Convidaram para jantar e eu não sabia o que era, e ao fim e ao cabo do jantar fui depois ir para um teatro que estava super cheio com todas as pessoas. Portanto, quer dizer, tirando isso, não, essa minha passagem E jogava em que posição? Já Como? agora? Em que Qual era a posição sua é que jogava? posição? defesa central. Eis. Pronto. Aí, está a ver? Se calhar perdemos aqui um grande Eu acho que futebolista. sim. Não, eu acho que o Paulo Bento, grande eu acho que o não, Paulo era Bento tinha 1,78 agradecido. hoje está muito maior. Não, o Paulo Bento se calhar precisava de ter tido. Aliás, o professor, eu estava até a contar que fosse de urgência para o Brasil, quase já precisavam de uma autópsia. Como é que o professor estava? Ali havia ali muita coisa morta. Foi convocado. Havia ali muita coisa Não morta. diga a brincar que aqui há uns anos corria em Lisboa, quando o Benfica estava na moda baixo. Não tenho nada contra isso. Então corria em Lisboa, inventada por um jornalista, que ia para treinador de futebol do Benfica. E o seu irmão, Treinar a morte. E eu disse, não, é que ele é quem sabe mais de mortes em Portugal. Contar, inventada por um jornalista e andava a circular. isso deve ter sido encomendado pelo seu irmão, de certeza. Maldade. Julgo que não. Que maldade. Não vamos por aí, não vamos falar do Futebol Clube do Porto, tu começas já a ficar exaurida, que isto é tudo benfiquistas aqui e eu. Então escolhi bem o exemplo. Muito bem. Eu começo já a ficar irritada. Essa depois que era Maria de Ninguém Fátima. escolhe estes convidados. Sou eu. Bem, vamos dar por encerrado este programa da Liga das 5. Professor, quer dizer mais alguma coisa antes de terminarmos? Não, apenas que foi um prazer estar convosco aqui numa conversa informal sobre questões tão prementes para a nossa sociedade no presente e no futuro. E temos que realmente, começando pelo princípio, pelo testamento vital, que reformular a nossa própria defesa para que não nos façam algo que na nossa fase terminal nós não queríamos quando estávamos lúcidos. Exatamente. Vamos então dar por encerrada este programa da Liga das 5, não sem antes mandar 2 beijinhos muito especiais. Um beijinho à Andreia Nogueira, que foi a pessoa que me facilitou a possibilidade de ir à conferência em que o professor Pinto da Costa estava e em que eu lhe fiz o convite para vir a este programa. Obrigada, Andreia. Bem, nós também mandamos beijinhos. E um beijinho à Vera Lúcia, que também nos facultou a possibilidade de entrar em contacto aqui com o restaurante Piscinas do Mondego, para depois o Eduardo Almeida nos receber desta maneira tão gentil. E ainda temos que agradecer hoje ao nosso Mário Nicolau, ao nosso exatamente. produtor, nosso novo sei que vais ouvir o produtor. programa, estás despedida. A Cristina todas as semanas despede alguém, portanto já não se leva a sério. Mas não, agradecemos muito a disponibilidade do Mário, porque realmente, por questões também profissionais do Filipe, ele não pôde, e realmente este programa também não existiria hoje se não sem a fosse colaboração o Mário. do Mário. Muito obrigada a todos. Até para a semana. Até para a semana. Um beijinho aqui do restaurante Piscinas do Mondego. Vá, portem-se mal. Liga das 5.